Olá pessoal, tudo bem com vocês? Alunos, alunas do primeiro ano do ensino médio, como é que vocês estão? Está todo mundo sadio, fornido? Espero que sim, espero que estejam bem, com saúde, em casa, colocando em prática as ordens oficiais a respeito da quarentena. Olha só, dando sequência aos nossos assuntos, ao que a gente já estava trabalhando em sala, vamos continuar com esse filósofo aqui, Platão. Vale dizer o seguinte, que eu já tinha comentado com os senhores, que nós estamos trabalhando qual período da história da filosofia? O período socrático ou antropológico, aonde a filosofia vai refletir sobre questões ligadas à vida social, questões ligadas ao ser humano, questões ligadas à cultura. E nesse contexto ganham de destaque que pensadores? Os sofistas, que a gente já abordou, Sócrates, que a gente já comentou, e agora Platão. Ok? Inclusive, a respeito de Sócrates, a gente acaba retomando algumas coisas, justamente por quê? Porque Sócrates, ele foi o mestre, segundo a tradição, de Platão. E o Platão foi aquele pensador que procurou homenagear o seu mestre, escrevendo uma série de textos sob a forma de diálogos. O Platão, ele tentou reproduzir nos seus diálogos muitos dos ensinamentos herdados de seu mestre Sócrates. Esse Platão, na verdade, Platão é um apelido dele, né? O nome real dele é esse aqui, ó, Aristóteles. O nome do meliante é Aristóteles, né? E Platão é só um apelido que significa ombros largos. Possivelmente ele ganhou esse apelido por causa, né, do seu tipo físico, algo desse gênero. Esse Platão, também como Sócrates, foi um ateniense de família aristocrata, uma pessoa que teve, né, um interesse desde a juventude pela política, sempre foi muito ligado à política do seu tempo, não é? Ele, inclusive, teve a oportunidade de participar de algumas das reuniões de cidadãos, ou seja, daquelas assembleias da época, né? Como ele era cidadão, depois, como maior de idade, ateniense, ele podia tomar parte das assembleias públicas. E essa experiência política dele fez com que ele se interessasse por política, mas não naquele padrão ou modelo que era praticado na cidade de Atenas. A gente vai ver mais adiante a preferência, né, ou qual é a posição política desse filósofo Platão. E é interessante que o Platão, ele escreveu, né, os seus textos sob a forma de diálogos, conforme eu já falei. Ele escreveu mais de 50 diálogos, né, sendo a República o seu diálogo mais famoso, conhecido e mais importante também. E ele, nos seus diálogos, ele ia colocando as suas principais posições teóricas, as suas ideias. E ele gostava muito de utilizar isso aqui, ó, metáforas. Ele gostava de utilizar uma linguagem metafórica, mítica. Para quê? Para poder facilitar o entendimento, né, de suas ideias. É igual Jesus Cristo, ele usava parábolas para facilitar o entendimento também de suas ideias. Assim como Platão, ele gostava de usar mitos, histórias, metáforas, né? E entre as histórias mais conhecidas que ele contou está o mito da caverna. Acredito que a maioria dos senhores já deve ter ouvido falar do mito da caverna. É aquela história em que um grupo de pessoas, seres humanos, né, ele cria essa história, dizendo que um grupo de seres humanos sempre, né, desde a infância, viveram num ambiente escuro,
chamado de caverna, né? Viveram numa caverna. E esse grupo de seres humanos, por detrás deles, tinha lá um lado mais alto da caverna, numa posição mais alta da caverna, tinha uma fogueira que sempre estava acesa, e a luz dessa fogueira permitia, né, ou possibilitava que todas as coisas que se passavam do lado externo, exterior, do lado de fora da caverna, incidissem sobre uma parede que existia no fundo dessa caverna. Consequentemente, esses habitantes da caverna somente conheciam as sombras das coisas exteriores, ok? As sombras incidiam na parede de fundo da caverna e eles conheciam somente essas sombras. E eles estavam, como se diz, aprisionados nessa caverna. O mito fala que eles estavam completamente acorrentados, presos àquela caverna, né? Cabecinha, braço, tudo preso ali naquela caverna, de maneira a enxergar somente a parede de fundo. Beleza. Um desses prisioneiros consegue soltar as correntes, consegue se livrar das correntes, ou superar essas correntes. E com muita dificuldade ele vai caminhando para o lado de fora da caverna. Chegando lá, obviamente que ele vai ficar com os olhos assim cegados por causa da intensidade da luz, mas ele vai contemplando, conhecendo a realidade do jeito que ela efetivamente é, certo? E aí, depois de ter, graças à intensa luz do sol, o sumo bem para Platão, depois de ter percebido a realidade e contemplado a realidade do jeito que ela era, esse prisioneiro resolve retornar à caverna. Ele volta à caverna com a intenção de avisar aos seus companheiros. A intenção dele é justamente avisar aos companheiros a respeito da experiência que ele tinha feito. E a intenção também era guiar os companheiros rumo à luz. Só que os companheiros dele, os prisioneiros, iam ignorar, falou que ele estava blefando e que aquilo que eles conheciam, ou seja, aquelas imagens, era a realidade. E como ele insistiu, esses companheiros acabaram agarrando ele, enforcaram, tiraram a vida dele. Pois bem, esse mito, ele tem uma série de elementos simbólicos que perfazem o pensamento de Platão, que a gente vai citar aqui. Primeiro, o que é a caverna? Poxa, a caverna é a ignorância, a caverna é o mundo, feito de materialidade, de coisas sensíveis que nós habitamos. A caverna representa aqui, primeiro, o mundo sensível, é um mundo feito de sombras e, consequentemente, de aparências da realidade. A sombra não é a realidade, mas uma mera aparência da realidade. É um mundo feito de coisas que estão em movimento, de coisas mutáveis, E representa também para Platão o senso comum, a superficialidade. Então, para Platão, nós habitamos numa caverna que nos impede de conhecer as coisas tais como elas são, que nos impedem de ver as coisas na sua clareza, na sua essência. Ok. O mundo fora da caverna, o espaço, o ambiente fora da caverna, é o que o Platão chama de mundo inteligível. E o que é o mundo inteligível? É o lugar aonde reside as essências das coisas. Então, por exemplo, aqui no mundo físico material nós temos apenas a aparência, por exemplo, do ser humano. Eu sou humano, o outro é humano, mas apenas na aparência. A essência do humano não está nesse mundo, mas está no mundo para além dele. E é um mundo feito de modelos, eu coloquei a palavra arquétipos, modelos perfeitos. Então, tipo assim, uma sombra, uma cópia, é algo que é apenas uma imitação daquilo que é perfeito. Então, o nosso mundo físico ele é imperfeito, porque ele não passa de uma cópia, de uma representação
das coisas que são perfeitas, né? E esse mundo inteligível representa para Platão o nível do conhecimento puro e não do senso comum, não é o nível da opinião. Vocês lembram dessa palavra opinião quando a gente estudou Parmênides? A opinião é a doxa, é o senso comum, é o conhecimento vago, preso às coisas da percepção, coisas ligadas às nossas sensações. Então, a opinião, ela nos oferece apenas uma perspectiva pálida do conhecimento. Pois bem, meus queridos, veja bem, então, para Platão, o ato de conhecer, então está aí o interesse dele quando ele contou esse mito da caverna, é justamente mostrar aqui o aspecto relativo ao conhecimento, ou seja, o aspecto epistemológico, né, que ele estava querendo mostrar, a sua teoria a respeito do que é o conhecimento. Tá? Então, a teoria epistemológica do Platão. Então, para Platão, o conhecimento é justamente a capacidade da gente sair do mundo sensível da caverna e ascender aquilo que é inteligível, não é? Porém, isso é um processo, né? É um processo lento e gradual. Na próxima aula, a gente vai discutir justamente esse processo. O que é necessário para que as pessoas saiam do plano da sensibilidade e alcancem o plano do inteligível, né? Duas coisas vale a pena a gente refletir aqui. Primeiro, o que é essa caverna nos dias de hoje? A caverna é a ignorância. Muitas pessoas preferem se manter ou estar nessa ignorância sem buscar entender as coisas do jeito que elas realmente são. Ficam na opinião, ou seja, gostam de ficar presos ali àquilo que o aliena. Segunda reflexão, o Sócrates é um cara que, em certa medida, foi homenageado por Platão quando ele contou essa historinha. No fundo, o cara que sai da caverna é o filósofo. Sócrates é o cara que sai da caverna. E é curioso que o Sócrates ele tenta justamente, através do seu método, aquela dialética socrática, tirar as pessoas do senso comum, da ignorância, levar as pessoas ao conhecimento verdadeiro. Depois a gente vai refletir mais sobre o que é necessário para sair da caverna, segundo Platão. Bebês, até a próxima. Beijos para vocês.